passa anos em uma faculdade de administração, aprende sobre SWOT, sobre balanço, sobre score, sobre vários temas, participa de várias palestras, lê vários livros, mas quando vai aplicar na prática, não consegue ter resultados. E é isso que eu vou te mostrar, porque tudo aquilo que você aprendeu durante anos não está sendo mais útil atualmente. Por que o modelo tradicional de 1980 não funciona em pleno 2026? E eu vou te mostrar o que difere a gestão tradicional da gestão moderna. Então não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o curtir e escrever o comentário de como está funcionando a gestão dentro da tua organização. Eu sou Rodrigo Salib e nos últimos anos eu venho estudando sobre gestão moderna, inteligência artificial e negócios. E vale lembrar que esse vídeo não é nem um vídeo de autoajuda, não é nem um vídeo que vai falar sobre inovação, e sim uma atualização de sistema. Se tu não mudou o teu modelo mental dos últimos 2 anos, não é o problema, não é teu time, e sim o modelo de gestão que tu está aplicando dentro da tua organização. Eu vou dividir esse vídeo em 4 blocos. O primeiro bloco, a gente vai entender por que o teu MBA que tu aplica hoje, ele não está funcionando mais. A gente vai olhar as 3 principais forças que movem os negócios atualmente. E também a gente vai ver cases reais de implementação de inteligência artificial e modelos de gestão modernos que estão funcionando atualmente. E principalmente estão trazendo resultados para dentro dos seus negócios. Para começar o nosso vídeo, a gente precisa fazer um exercício mental. Vamos ir para o ano de 2003 e a gente vai lembrar como que o mundo funcionava naquela época. Geralmente, toda empresa ela tinha uma governança vertical. Toda tomada de decisão ela acontecia top-down, ou seja, ela acontecia em escala. Existia o planejamento estratégico, a direção tomava a decisão e a partir daí isso se desmembrava no organograma e cada 6 meses, a cada 1 ano ali acontecia uma reunião para ver como que os indicadores estavam se performando. O que acontece no dia de hoje é que muitas empresas acabam atuando dessa maneira. Só que esse é um sistema lento, burocrático e principalmente que não serve mais para modelos de negócio. E foi exatamente assim que o MBA foi desenhado para te ensinar. Como que nasceu esse modelo? Então, se nós pegarmos lá no início do século XX, teve um cara chamado Frederick Taylor, que ele chamou muita atenção por implementar e modelar um sistema que é conhecido como administração científica. Ou seja, a ideia é bem simples, é a gente padronizar cada movimento, eliminar os desperdícios e medir tudo. Isso funciona extremamente bem, e tanto que o Henry Ford ele implementa nas suas fábricas, a Toyota implementa também em 1950 nas suas fábricas, e a gente vê essas fábricas despontarem das outras, ter resultados assim absurdos. E esses modelos eles foram geniais, eles propuseram na época gerenciar o trabalho físico, repetitivo, previsível, porém algo mudou, e mudou muito rápido. E como que a gente entende essas forças de mudança? Baseado nas 3 forças que a gente vai olhar agora. Essas 3 forças elas sempre existiram, porém elas eram pouco conhecidas e principalmente o que muda a direção delas é, dentro do modelo organizacional, a gente era previsível. No mundo atual, onde a inteligência artificial ela muda, ela dobra de capacidade a cada 6 meses e ela muda a cada semana existe uma ferramenta nova, uma entrega nova, tanto que se a gente for olhar o próprio ChatGPT hoje, já está quase descontinuado frente a outras frentes de inteligência artificial. E o principal ponto, e a primeira força é a velocidade. Vamos aos dados. Em 2005, uma empresa de varejo, ela media mais ou menos umas 3 semanas para tomar a decisão de pricing. Então passava lá por uma pesquisa de mercado, aprovação de comitê e implementação. Já em 2006, se a gente usar a mesma tecnologia, a mesma força, a mesma metodologia, vamos pegar por exemplo a Amazon. A Amazon ela recalibra o preço milhões de vezes por dia. Ela mede isso em tempo real. Ela usa algoritmos que analisam a demanda, estoque, comportamentos concorrentes e principalmente a sazonalidade simultaneamente. Ou seja, antes um ciclo que demorava 3 semanas, agora demora segundos, ou até às vezes minutos.
E essa é uma estrutura onde o dado ele é o principal combustível para a velocidade. E a velocidade ela não está só no varejo, ela está na logística, na saúde, finanças, RH. Qualquer mercado que quiser ser competitivo, ele tem que passar a operar com velocidade, porque senão a janela de oportunidade ela vai fechar e tu vai perder um grande negócio, um grande resultado. E quando eu falo de resultado, eu tô falando de dinheiro que está no jogo, que está na mesa. A segunda força que está presente hoje, transformação das equipes. Pela primeira vez na história, a gente tem a gestão de humanos mais inteligência artificial. Além disso, a gente tem 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. A gente tem os Baby Boomers, geração X, Millennials, geração Z, e todos eles têm uma expectativa, uma autonomia, um propósito, um feedback e uma flexibilidade totalmente diferente. Também a gente tem mais a questão da gestão do tempo. A gente tem trabalhos híbridos, a gente tem trabalhos presenciais e a gente tem trabalhos remotos. Além de times multiculturais, ou seja, a gente tem empresas que trabalham globalmente, profissionais que trocam de empresa a cada 2 anos. Tudo isso com relação à geração dos anos 2000, a aplicação do método tradicional, onde basicamente a gente gerenciava times homogêneos, fisicamente presentes, com expectativas muito parecidas. Esse tipo de gestão não existe mais. E aí eu vou trazer um dado para vocês aqui, do 17º relatório anual sobre metodologia ágeis, que 97% das organizações hoje relatam utilizar algum método ágil. Ou seja, e por quê? Porque a gestão ela está cada vez mais heterogênea, ou seja, as mudanças estão acontecendo rapidamente. Trabalhar naquele modelo sequencial rígido não vai servir mais, não vai funcionar. E aqui tem o terceiro e mais importante pilar. O trabalho, ele está cada vez mais cognitivo. Ou seja, não importa a quantidade de horas que tu trabalha, a quantidade de linhas de código que tu escreve, ou a quantidade de passos que tu dá no dia, a quantidade de folhas que tu carrega, tudo isso é um trabalho que serviu muito no passado, um trabalho muito braçal. Porém, hoje o profissional que vai ser mais valorizado, que vai ter mais destaque no mercado, é aquele que tem a capacidade de entender a dor do cliente e tornar aquilo num produto viável comum de forma mais assertiva, de forma mais rápida, somando velocidade, gerenciamento e entrega. São os pilares da gestão ágil. O trabalho cognitivo ele não é nada mais que vai ser supervisionado, que pode ser engajado. E o engajamento requer confiança, trabalho condicional e principalmente propósito, no controle. E aqui que entra a inteligência artificial como divisor de águas. O profissional que souber somar capacidade cognitiva com inteligência artificial vai ter a sua habilidade exponencialmente qualificada, vai ter um resultado muito maior. E aí que a gente vai ter o grande diferencial, a grande força do trabalho cognitivo. E aqui entra um dos principais segredos do gestor moderno. Tem um dado interessantíssimo da McKinsey, que saiu em 2025 no State of AI, que 88% das empresas já utilizam inteligência artificial de alguma maneira, ou seja, em alguma função. Porém, somente 33% estão escalando de verdade. E somente 6% são consideradas high performance. Tudo isso porque a diferença das empresas que estão a 6% estão ganhando, das que são 82% que estão pagando para aprender, basicamente não é sobre a tecnologia. Está no modelo de gestão. O que difere as high performance são que elas são 2,8 vezes mais propensas a redesenhar os seus processos. E existe um nome científico para isso, são IA Teachers. São empresas que estão pagando para aprender com inteligência artificial, ou seja, elas já têm os processos desenhados, elas já têm os seus workflows planejados e elas estão colocando a IA como ferramenta. As empresas que estão tomando destaque, eu vou trazer o exemplo até o final do vídeo, elas redesenharam todo o seu modelo organizacional. Elas saíram daquele planejamento vertical, horizontal, onde a gente tinha top levels, top downs de informação, de decisões,
Para quê? O cliente agora está no centro. Elas entenderam que os clientes não estão ali para comprar os seus produtos, em si, para ter velocidade na resolução dos seus problemas. E aí que elas se destacam com inteligência artificial. Vamos pegar um exemplo da Amazon. A Amazon, ela não implementou IA nos seus processos. Ela redesenhou os processos em torno da inteligência artificial, sabendo que existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Fiz uma pesquisa aqui, o sistema Sequoia, que foi lançado em 2023, expandido em 2024, ele permitiu que a Amazon armazenasse e localizasse 75% dos itens mais rápidos do que o processo anterior. E o robô chamado Sparrow, que usa uma visão computacional inteligente artificial, suporta 13 milhões de entrega por dia. Ou seja, o que isso virou em resultado? 4 bilhões de dólares por ano. Tudo isso com inteligência artificial e automação. Existe um dado que 75% das entregas da Amazon hoje já envolve algum tipo de assistência robótica. Mas o que isso tem a ver com a gestão moderna? Tudo. Vamos aos dados. A Amazon tinha no centro de distribuição dela, caiu para o menor nível nos últimos 16 anos. Enquanto que o volume de entregas disparou de 2 bilhões em 2019 para 6,3 bilhões em 2024. Isso só é possível porque os gestores da Amazon não estão gerenciando os trabalhadores, não estão fazendo tarefas físicas. Eles estão gerenciando o sistema onde humanos e inteligência artificial estão colaborando. E principalmente, é um modelo de gestão completamente diferente. Quando a gente olha para os dados brasileiros, a gente vê que 41% das empresas brasileiras já implementam IA em algum nível de manufatura. Porém, 94% dos líderes das empresas, eles já planejam mais investimento em inteligência artificial. E 62% das empresas da América Latina já implementaram inteligência artificial em alguma estrutura. Só que aí existe um grande problema. De que maneira tu está usando inteligência artificial dentro da tua organização? Comenta aí, deixa no comentário aí de que maneira a tua empresa está utilizando esse recurso tão precioso dentro do dia a dia. E aqui está o grande segredo dessas empresas. Cada funcionário hoje na Amazon, por exemplo, tem no mínimo de 2 a 3 agentes de inteligência artificial trabalhando naquela função. Na tua empresa, tu ensina as pessoas a criarem agentes de inteligência artificial ou tu restringe elas a utilizarem esses recursos? Existe uma grande captação de dados também nessas empresas, onde elas utilizam o dado para tomada de decisão. Tudo isso capacita que elas tenham um recurso muito mais assertivo, uma direção estratégica muito mais assertiva. Então, se tu não está estudando sobre inteligência artificial, tu precisa parar alguns minutos, entender o contexto e começar a implementar dentro da organização de uma maneira organizada e principalmente mudando todo o modo de pensamento, onde a decisão ela vai deixar de ser empírica e começar a ser estratégica e baseada em dados. Eu sou Rodrigo Sarib e a gente se vê no próximo vídeo.